Glória Web TV, evangelizando pela internet. Caríssimo amigo e amiga, quando Deus se revela a Moisés, ele se define como sendo aquele que é. O que Deus quis dizer com "eu sou aquele que sou"? Talvez pela característica da língua hebraica, Deus esteja dizendo para Moisés que ele está presente, que é uma presença. Esta é a interpretação mais ligada à história, a um contexto de crítica textual, utilizando o método histórico-crítico. Porém, ao longo do tempo, esta frase foi interpretada de outra maneira. Na Idade Média, Santo Tomás de Aquino interpretou esta frase como sendo uma revelação. Deus é o ser, Deus é, enquanto todas as outras coisas não são. Deus tem consistência ontológica. O ser de Deus coloca o homem diante de duas realidades básicas. Deus é verdade e Deus é amor. Quando se diz que Deus é aquele que é, isto significa que ele é a verdade. É a realidade consistente a qual a mente humana deve se adequar. Para a criatura, estar na verdade é mudar as ideias e começar a pensar as coisas que são, ou seja, pensar Deus. Esse mudar as ideias é a conversão, a metanoia. Santo Tomás de Aquino disse que a verdade é a adequação da mente à realidade. Contudo, essa definição serve apenas para as criaturas. Deus, que é o Criador, é a verdade por antonomasia. Ele é a fonte da verdade. Assim, as coisas serão verdadeiras se estiverem em sintonia com a mente de Deus. Nesse viés, o homem somente será verdadeiro homem se estiver adequado ao que Deus pensou. Diz o Catecismo na Igreja, que a verdade de Deus é sua sabedoria que comanda toda a ordem da criação e do governo do mundo. Deus, que sozinho criou o céu e a terra, é o único que pode dar o conhecimento verdadeiro de todas as coisas criadas em sua relação com Ele. Podemos dizer que Deus é o princípio da verdade e o homem, quando peca, afasta-se da verdade e passa a ter um relacionamento de inadequação com Deus Criador. Deus, com a sua verdade, estrutura o universo. E, finalmente, Deus, quando se revela, revela a verdade tal qual ela é. Deus é amor. Esta é uma revelação do Novo Testamento. Porém, ela foi preparada durante o Antigo Testamento. Nesta preparação, Deus revelou que Ele amava Israel, o seu povo, as pessoas, ou seja, Ele revelou o seu amor gratuito pelos homens. Foi somente quando Israel voltou do exílio, no tempo dos profetas, que a noção de amar a Deus instalou-se. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. É o que se vê no livro de Deuteronômio 6, versículo 5. Ou seja, Deus primeiro mostrou que amava e somente depois é que houve a resposta do povo. E nessa história de amor é que se chegou na revelação do Novo Testamento. Deus é amor. Não somente alguém que ama, mas o próprio amor. Quando se fala em Deus amor, refere-se principalmente a Deus Pai. Porém, é evidente que todo ele, Pai, Filho e Espírito Santo, é amor. Para concluir, o Catecismo oferece algumas consequências para a vida de quem crê no único Deus. Primeiro, significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Segundo, significa viver em ação de graças. Terceiro, significa conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Quarto, significa usar corretamente as coisas criadas. E quinto, significa confiar em Deus em qualquer circunstância. Muito obrigado, até semana que vem e que Deus nos abençoe.